E aí pessoal, tudo bem? Então eu vou explicar um pouco agora sobre o conteúdo das duas últimas aulas de equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico, ele acontece a partir do momento, se olharmos aqui nesse gráfico, que a concentração dos produtos, que ela vai aumentar ao longo da reação, tá? Porque eu tenho formação dos produtos, ela vai chegar num ponto onde ela é constante. A mesma coisa acontece com os reagentes. Então, os reagentes, ao longo da reação, a concentração deles vai diminuir e eles vão chegar num ponto onde eles também são constantes. Então, a partir desse momento, onde a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes são constantes, a gente tem o equilíbrio químico. Mas, se vocês pensarem, imagina que eu tenha uma reação que ela está acontecendo, tá? Mas o que será que acontece então para que essa reação atinja o equilíbrio? Se formos pensar, olhando nesse gráfico aqui novamente, o que a gente vê é que ao longo do tempo, a velocidade de consumo ela vai diminuindo, tá? Por quê? Porque eu tenho aqui que a variação da concentração, aqui nessa linha rosa, que a variação da concentração dos reagentes ao longo do tempo, ela vai indo até um patamar, aonde ela não varia mais, certo? A mesma coisa os produtos. Então eu vou ter a, a concentração dos produtos, ela vai aumentar muito rápido, e aí depois essa velocidade de formação dos produtos, ela vai começar a diminuir, certo? Vai diminuindo até que ela fica constante. E o que é isso? Essa variação de concentração. Essa variação de concentração, na verdade, é a velocidade da reação. Então, para que a reação de equilíbrio ela ocorra, eu vou ter que ter, então, a velocidade de formação do produto igual à velocidade de formação do reagente. Mas como que isso acontece? Tá? Imagina assim, eu tenho imagina uma curva de energia, onde esse ponto aqui é o reagente e esse ponto aqui é o produto. Então, para que a minha reação, essa aqui é a reação direta, tá? A reação direta é a reação dos reagentes para o produto. Então, para que essa reação aqui aconteça, eu preciso fornecer ao meu sistema energia suficiente, nesse caso ED, tá? Para que ela ocorra. Lembra lá da energia da ativação que a gente falou nas aulas de cinética? Então, eu preciso fornecer energia suficiente para que a minha reação ocorra, que eu tenha a formação de produtos a partir de reagentes. Mas, se vocês observarem aqui, a energia, nesse caso, a energia da reação inversa, ou seja, produtos para reagente, ela vai ser menor do que a reação a energia da reação direta, ou seja, dos reagentes para os produtos. Então, vamos pensar. Se a energia da reação direta ela é maior do que a reação inversa, tá? Estamos falando de energia de ativação. Se o meu sistema tem energia suficiente para romper essa barreira, tá? Então ele vai ter energia suficiente também para romper essa que é menor. Então eu vou ter aqui tanto moléculas de reagente vindo na direção dos produtos, porque eu vou ter energia suficiente para ela romper essa barreira, quanto eu vou ter moléculas dos produtos voltando aos reagentes. Tá? Então, eu vou ter tanto formação de produto quanto formação de reagente. E o equilíbrio químico ele vai acontecer quando essas duas velocidades, a de formação de produto com a de formação de reagente, elas se igualam. E aí, a variação de concentração dos produtos e dos reagentes, ela vai ser constante. E então, visivelmente, se eu for fazer uma medida, eu não vou ver variação.
Por quê? Porque a concentração ainda é constante. E acaba que a gente fala que esse ponto está no equilíbrio. Tá? Agora, se a gente for analisar o outro caso também, aonde a energia de ativação aqui para a formação dos produtos, partindo do reagente, tá? Da reação direta, ela vai ser menor do que a energia de ativação da reação inversa. Nesse caso aqui, a formação de reagente a partir dos produtos, que seria essa reação inversa, ela vai depender da energia do meu sistema. Porque pensa assim, a energia necessária para que eu forneça ao meu sistema, para que a reação direta, que é a do meu interesse, ela ocorra, ela vai ser menor, tá? Do que a da reação inversa. Então, se eu fornecer somente isso de energia, o meu sistema não vai ter energia suficiente para voltar. Tá? Então, isso faz com que ou a reação não apresente uma constante de equilíbrio, porque se a minha reação inversa ela não ocorre, eu não tenho velocidade de formação, tá? Ou eu vou ter uma quantidade de reagente muito maior do que a quantidade de produto formado. Tá? Por quê? Por causa dessa energia de ativação. Como a energia de ativação da reação direta é menor do que a energia de ativação da reação inversa, muito provavelmente eu vou ter mais produtos do que reagente. Beleza? Então, se a gente for falar dos tipos de equilíbrio, tá? Para ficar um pouco mais claro, a gente tem dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Tá? O equilíbrio estático, como a gente pode ver aqui, um exemplo, é uma balança de pesos. Se eu colocar dois pesos iguais numa balança ou pesos diferentes, vai chegar um momento que ela vai ficar parada. E ela não vai ter alteração nenhuma. Então o meu sistema ele está estático. Tá? E em equilíbrio. Por quê? Porque ele não se altera. Então, esse tipo de equilíbrio a gente chama de equilíbrio estático. No caso da química, tá, do equilíbrio químico, o nosso equilíbrio é o equilíbrio dinâmico. O que é esse equilíbrio dinâmico? Imagina que eu tenha dois potes cheios de bolinhas. Se eu pego uma bolinha desse pote, vou chamar de pote A, do pote A e passo para o B, e ao mesmo tempo que eu faço isso, eu pego uma bolinha do pote B e passo para o pote A, a quantidade de bolinhas nos potes, elas não variam. Então, mesmo que eu tenha um movimento das bolinhas de um pote para o outro, o meu sistema está em equilíbrio. Por quê? Porque o número de bolinhas em cada pote, ela não se altera. A mesma coisa acontece lá na reação química. Se eu tenho a formação de produto com a mesma velocidade de formação de reagente, ou seja, se para cada molécula de produto formado eu formo uma molécula de reagente, eu vou ter um equilíbrio porque as concentrações não vão variar. Então a gente chama isso de equilíbrio dinâmico, que é o que acontece nas nossas reações químicas. Então, mais uma vez, para que eu tenha equilíbrio, eu tenho que as velocidades das reações sejam iguais e as concentrações dos reagentes e dos produtos, elas não variam. Se a concentração dos reagentes e dos produtos não variam, eu posso, então, definir uma constante de equilíbrio para esse sistema. E essa constante ela é determinada fazendo o produto da concentração, tá? Isso aqui é a concentração dos produtos, que seria isso aqui, dividido pelo produto da concentração dos reagentes, que seria isso aqui. Tá? Então, vamos montar a constante.
ela ficaria a concentração da espécie C vezes a concentração da espécie D dividido pela concentração da espécie A vezes a concentração da espécie B. Tem um detalhe aqui que a gente tem que prestar bastante atenção. Quando a gente monta essa constante de equilíbrio, a gente tem que elevar a concentração de cada espécie ao seu coeficiente estequiométrico. Então, se eu for levar em consideração essa reação hipotética aqui, eu vou ter que o coeficiente estequiométrico de C vai ser esse C minúsculo. Então, eu tenho que elevar a C minúsculo. No caso de D, o coeficiente estequiométrico dele é o D minúsculo. Então, elevado a D. No caso de A é o A minúsculo. E no caso de B é o B minúsculo. Então, a gente tem assim a constante de equilíbrio. Então, lembrando, a constante de equilíbrio ela é dada pelo produto da concentração dos produtos, elevado aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pelo produto da concentração dos reagentes, elevados também aos seus coeficientes estequiométricos. Então, vamos fazer os exercícios para ter uma ilustração de como é isso. Lá no exercício 1, ele pedia para que a gente montasse as constantes de equilíbrio, da mesma forma que a gente fez aqui em cima. Ó. Então, nesse caso aqui, a constante de equilíbrio ela vai ser a razão do produto da concentração dos produtos pelo dos reagentes. Então, ficaria a concentração de Ag+, vezes a concentração de Cl-. O coeficiente estequiométrico aqui dos dois é 1. Tá? Nesse caso, eu posso colocar ou não, porque não faz diferença, é 1. Dividido pela concentração do produto dos reagentes. Então, seria a concentração do AgCl. Então, eu tenho a constante de equilíbrio para esse equilíbrio químico aqui. Vamos lá para o segundo, para o item B. Nesse caso aqui, eu preciso balancear a minha equação. Tá? Por quê? Porque eu tenho 2 hidrogênios desse lado e apenas um desse lado. Então, tem que colocar um 2 aqui. Sulfato está certo, então seria 1 e aqui 1. Aí, a minha constante de equilíbrio ficaria como? A concentração do produto da concentração dos produtos, a concentração de H+, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração de SO4 2-, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração dos reagentes, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. No item C. O item C é a mesma coisa. Precisa balancear? Precisa. Então vamos balancear. Eu tenho um Na desse lado, 2 desse lado. Então aqui é 2. E aqui é 1. Sulfato, eu tenho um sulfato desse lado e um sulfato desse lado. Então tá certo. Aqui, hidrogênio, eu vou ter 2 hidrogênios desse lado, com 2, 4. Então aqui serão 2. Conferindo o oxigênio, eu tenho 2 oxigênio aqui, 2 oxigênio aqui, tá certo. Tá? Por que eu contei só 2 oxigênios? Porque na hora de contar esses 4 aqui, eu já incluí no ânion sulfato. Tá? Poderia contar separado, considerando primeiro só o número de enxofre, depois o número total de oxigênio, daria a mesma coisa. Então a constante de equilíbrio ela ficaria a concentração
de Na2SO4 elevado ao coeficiente estequiométrico vezes concentração de H2O elevado ao coeficiente estequiométrico dividido pela concentração de NaOH elevado ao seu coeficiente estequiométrico vezes concentração de H2SO4 elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Tá? Então, essa é a constante de equilíbrio, tá, para essas espécies. E por último, vamos fazer aqui o item D. Ela está balanceada? Não. Vamos fazer aqui então o balanceamento. Eu tenho 2 BRs desse lado, tá? E 1 BR desse lado. Poderia tanto colocar meio aqui, quanto colocar 2 aqui, que é o que eu vou fazer. Aqui. E eu tenho 2 NO, então eu vou colocar 2 NO. Montando a constante de equilíbrio, K vai ser igual a NO BR elevado ao coeficiente dividido por NO ao quadrado BR2 elevado a 1. Tá? Beleza, então era só isso. Sem problema. Na questão 2, ele vai pedir para que a gente indique quais substâncias elas estarão presentes em maior quantidade após a reação, sabendo que a constante de equilíbrio é 1330. Tá? Bom, então vamos analisar. Vamos pegar, por exemplo, a razão 1/2 e 2/1. 1/2, 0,5. 2/1 vai ser 2. O que podemos observar desses dois exemplos simples? Se o número de cima for menor do que o número de baixo, o resultado vai ser menor do que 1. Se o número de cima for maior do que o de baixo, o resultado vai ser maior do que 1. Por que eu estou falando isso? Porque a constante de equilíbrio nada mais é do que uma razão. Então eu vou ter Fe ao quadrado vezes a concentração do CO2 ao cubo dividido pela concentração de Fe2O3. Tá? Fazendo analogia com esses dois exemplos aqui, a constante de equilíbrio ela vai ser maior do que 1. Tá? Para que ela seja maior do que 1, como a gente viu, o número de cima tem que ser maior do que o número de baixo. Nesse caso aqui, o número de cima vai ser obtido pelo produto da concentração dos reagentes. Ou seja, o produto vai estar em maior quantidade. Tá? Ou seja, como resposta, as substâncias que estarão presentes em maior quantidade serão ferro e CO2. Questão 3. A questão 3, ele pede para que a gente calcule a constante de equilíbrio. Vamos começar então montando a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio dessa reação ela vai ser dada pela concentração de NH3 ao quadrado dividido pela concentração de N2 vezes a concentração de H2 ao cubo. Agora o que a gente tem que fazer é substituir os valores das concentrações que ele deu para que a gente possa obter um valor. Tá?
Então aqui ficaria a concentração de NH3, 0,3, 0,30 ao cubo, ao quadrado, dividido pela concentração de N2, 0,25, elevado a 1, vezes a concentração de H2, elevado ao cubo. Tá? Isso aí vai dar 8,40, tá? Aproximadamente. É isso. Questão 4. A questão 4 é uma aplicação bem interessante das constantes de equilíbrio. Ela vai ser parecida com a questão 2, tá? Que ele vai falar que tem um grupo que eles estão estudando a síntese de uma determinada substância. E aí, nas alternativas, eles colocam a constante de equilíbrio para 5 processos diferentes para a obtenção dessa substância. Tá? Então, imagina aqui que eu vou ter os reagentes, que eu não sei os reagentes que eles estão usando. Tá? Vamos chamar de reagentes. Formando a substância de interesse. Tá? A constante de equilíbrio, então, ela ficaria concentração da substância dividido pela concentração dos reagentes. Como a substância de interesse ela é o produto formado, para que eu escolha o processo, eu preciso que eu tenha no final, quando atingir o equilíbrio, a concentração de substância maior do que a concentração de reagente. E lembrando lá o que foi explicado na questão 2, para que a concentração aqui da substância de interesse ela seja maior do que a de reagente, eu preciso que a constante de equilíbrio seja maior do que 1. Tudo bem? Isso faz com que a alternativa A e a alternativa B já não seja interessante. Tá? Outra coisa, quanto maior a concentração da substância de interesse, menor a concentração do produto, tá? Porque existe uma proporcionalidade entre os dois, visto que a substância ela vai ser formada a partir dos reagentes. Eu não posso ter formação da substância de um outro lugar, a não ser dos reagentes. Então, quanto maior a concentração da substância, menor a concentração dos reagentes. Se eu aumento o número de cima e diminuo de baixo, o que acontece? Vamos pegar lá mais um exemplo. Eu tenho as seguintes razões. 4/2, 8/2, 10/2, 12/2. Tá? Eu estou só aumentando o número de cima, eu não estou variando o número de baixo. Então, se eu aumento o número de cima, vamos ver o que acontece. Essa razão aqui vai ser 2, essa aqui vai ser 4, essa vai ser 5, essa vai ser 6. Então, conforme eu aumento o valor de cima, nesse caso a concentração de substância, eu aumento a concentração, eu aumento o valor da constante de equilíbrio. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior a quantidade de substância, que é o meu interesse, maior tem que ser a constante de equilíbrio. Ou seja, o processo que será melhor para a gente é aquele que apresenta uma maior constante de equilíbrio. Nesse caso, se a gente for avaliar, a alternativa E é a que apresenta a maior constante de equilíbrio.